A palavra de Deus para você hoje é o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O Evangelho é a boa notícia. Jesus veio ao mundo, deixou a sua glória celestial, se humanizou, viveu entre nós, ensinou como ninguém, morreu na cruz para poder nos libertar do pecado, ressuscitou ao terceiro dia, afirmando que a morte é temporária, que através da sua ressurreição teremos a vida eterna. Subiu aos céus, recebeu todo o poder no céu e na terra, intercede por nós e voltará. Esses são os princípios do Evangelho. Estas são as boas novas de Deus para a nossa vida. Mas como não crer nisso? Como isso ser uma vergonha? Porque Paulo disse: não me envergonho. Porque desde o início, a morte de Jesus na cruz sempre foi uma forma vergonhosa de se viver. Nos primeiros séculos, o cristianismo era considerado como uma superstição, como viver desse jeito. E a maior diversão, principalmente dos imperadores romanos, lá em Roma, no Coliseu, era jogar os cristãos às feras. Por isso Paulo disse: mas eu não me envergonho, porque esse Evangelho é para nos dar a salvação. Por outro lado, o Evangelho sempre foi uma contracultura. O mundo diz: ame. O Evangelho diz: ame, mas com responsabilidade. O mundo diz: o importante é ter. O Evangelho diz: o importante é ser. Jesus, a mensagem de Cristo, como ele ensinou lá no Sermão do Monte, é totalmente contrário à cultura. Jesus disse: se bater do lado direito, ofereça à esquerda. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém tomar a tua túnica, dê a capa também. Tudo isso e mais a mensagem do perdão ilimitado, perdoar até 70 vezes 7 num único dia, esta forma de viver era totalmente contrário à cultura, até hoje. Mas Paulo disse: eu não me envergonho, porque é poder de Deus para a salvação. Aliás, eu queria lhe dizer que Jesus é a única possibilidade de salvação. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. 1 João capítulo 5. No Evangelho se revela a justiça de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita quando Jesus morreu. E cabe a mim e a você viver pela fé, aceitar esse presente gratuito de Deus pela fé e viver por ela. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça nesses dias em que estamos vivendo.